Olá a todos e todas, boa tarde. Meu nome é Rafael, sou professor de História. Estou aí contribuindo, né, da melhor maneira possível com esse projeto muito bom, fantástico, incrível do Professores Funkeiros, né? Então a gente vai contribuir aí, né, da melhor maneira possível com a parte que diz respeito sobre o Egito, né, o Egito Antigo, dentro do contexto da história, né? E como nós vamos fazer isso? Dividindo o contexto do Egito Antigo em épocas distintas, período pré-dinástico, período dinástico e considerações e o legado do Egito, né? Nessa divisão para poder entender melhor esse contexto. O Egito Antigo, como um todo, ele remonta a uma série de análises, a uma série de conceitos e reflexões também importantíssimas que nós não podemos perder de vista nunca, né? Uma delas, por exemplo, é de que o Egito é na África, né? Então, ligar o contexto do Egito à história africana, e quando eu digo história africana, é história da África, não da interpretação que os europeus tiveram sobre a África, né? Então, construir essa história de maneira mais independente, de maneira mais autônoma, para que nós possamos aí ter um caráter cada vez menos colonialista da história. Isso é de suma importância, tá bom? No contexto do Egito pré-dinástico, diz respeito ao Egito antes do ano 3200, aproximadamente, da chamada unificação do Egito, que vai dar origem ali às primeiras ou à primeira dinastia, quando você teve a unificação do Alto Egito e o Baixo Egito, certo? Nesse contexto todo, o período pré-dinástico, ele vai datar uma parte estudada na pré-história e uma parte na história da antiguidade, se nós levarmos em conta a cronologia que data ali do fim da pré-história, aproximadamente no ano 4000 a.C., né, a invenção da escrita, com o processo da continuidade do período antigo, né? Então a gente já pode aí analisar em si o Egito, mesmo no período pré-dinástico ou período dinástico também, enquanto longa duração, né? A história é da longa duração, então vão ter uma série de mudanças, uma série de consequências, uma série de períodos distintos, assim como o Egito também tem como característica as suas várias unidades, que obviamente durante o período dinástico vão estar mais conectadas, mesmo assim com as suas diferenças e as suas particularidades, né? Esse período pré-dinástico, ele vai ter como uma das suas fontes principais, além da historiografia, né, você vai ter também a arqueologia e a paleontologia. Os estudos dos vestígios desse período vão ser importantíssimos para uma melhor compreensão, né? Estudo das fontes materiais, estudos ali dos vestígios das sociedades vão ajudar nessa grande construção histórica que é o Egito, para compreendermos o Egito de uma maneira mais eficiente, de uma maneira que nós possamos, de fato, compreendê-lo melhor, né? Nesse contexto do Egito pré-dinástico, você tem aí já a determinação de antes, né, antes das dinastias, que foram ali ao todo 30 dinastias, até a dinastia ptolomaica, num período muito longo, que nós vamos especificar mais para frente. Do período pré-dinástico, a gente tem aí o ano 5500 a.C., por mudanças climáticas, geográficas, sobretudo na região do delta do rio Nilo, porque, né, já diziam os historiadores, já diria Heródoto, o Egito, enquanto uma dádiva do Nilo, ele vai ter essa característica do rio fazendo parte, né, do rio Nilo, fazendo parte de todo o seu desenvolvimento, tá? Seu desenvolvimento geográfico e, consequentemente, aí, político, econômico, agrícola e tudo mais, né? Nesse contexto de 5500 a.C., costumou se datar o início desse período pré-dinástico por conta de um aumento populacional, né,
causado ali pela organização de povos que viviam nessa região, também por conta dessas mudanças climáticas e mudanças culturais também, né? O Egito tem como a sua divisão, tinha como a sua divisão, duas partes. O chamado Baixo Egito, que fica na região do delta do Nilo, ou seja, geograficamente acima, e o chamado Alto Egito, localizado mais abaixo, ali na região saariana e subsaariana também. Um grande processo de desertificação vai causar o quê? Uma concentração populacional maior, tanto na parte de cima quanto na parte embaixo, no Egito. E isso vai fazer com que a agricultura se desenvolva. Então vai ser também um estudo da época, um entendimento sobre um relativo aumento populacional para esse período. Com o relativo aumento populacional, era necessário que você tivesse uma melhor organização desses recursos, né? Já que tem mais gente, então precisava de uma melhor estrutura social também. Não é à toa que nessa divisão entre o chamado Baixo Egito e o Alto Egito, no Baixo Egito você vai ter uma questão mais mercantilista, uma questão de maior controle da produção, e no Alto Egito você vai ter um processo de uma sociedade mais politizada e mais estratificada, até mesmo com uma base do que depois veio a se tornar a pirâmide, não as pirâmides especificamente, mas sim a pirâmide social do Egito Antigo, que a gente vai falar mais para frente. Nesse contexto, fica muito clara a necessidade de uma nova organização, e essas comunidades eram separadas em nomos, que tinha um poder local, né? E esse poder local era exercido por uma espécie de monarca. Por que eu digo uma espécie de monarca e não algo específico, né? Um monarca e tal? Pelo seguinte, porque seria um anacronismo a gente muitas vezes situar termos da nossa época, que nos diz respeito a sociedades mais antigas. Então a gente tem esse cuidado aí, porque a história ela parte desse princípio de estudo científico. Então você usar um termo muitas vezes que está fora do contexto pode levar a um entendimento que não é propriamente o mais adequado, né? Então, a partir desse contexto de organização, fica muito clara essa distinção entre o Baixo Egito e o Alto Egito, tanto é que no Baixo Egito, né, aí é uma confusão de pegadinha quase de vestibular, né? Então é bom ficar atento, né, que o Baixo Egito está acima, vão ter menos registros arqueológicos no Baixo Egito, por conta do delta do Nilo, das suas cheias. Essa região vai ser extremamente afetada, e aí o que vai se encontrar lá em menor número de vestígios do que no Alto Egito, que estava mais abaixo, né? Então, esse contexto vai ser o quê? De uma organização social e também já política, para que se tivesse uma melhor administração dos recursos. Fica muito claro no Egito, em toda a sua história, no período pré-dinástico, mas sobretudo no período dinástico também, a organização do Estado, a organização do governo, para que se tivesse ali um melhor aproveitamento dos recursos que eram utilizados. O período pré-dinástico, essa base que estava sendo construída, ela vai se consolidar no ano 3200, quando você tem a unificação do Egito, a partir do faraó, né, ou do nomo, mas que se tornou faraó Menes I, que vai começar a primeira dinastia no contexto do Egito, e aí o Egito passa a ter um poder mais centralizado, ele unifica, passa a usar as duas coroas, né, tanto do Baixo quanto do Alto Egito, e consequentemente aí você tem um processo de fortalecimento do poder do faraó, e consequentemente do Estado também,
guardadas as restrições da gente usar termos mais atuais, mas também são importantes muitas vezes para a gente ter uma base do que essa sociedade iria representar, digamos assim, né? Então, esse vai ser o contexto sobre o Egito chamado pré-dinástico e, consequentemente, depois disso, a partir do ano 3200, vários processos e aspectos já mudam na organização do Egito, porque daí vai ser uma coisa mais unificada a partir do poder das dinastias, das dezenas de dinastias e também do poder do faraó, que agora representava para os egípcios também um dos seus mais variados deuses que ficam muito evidenciados na cultura egípcia, certo?